Olá, este é o canal multiplataforma Escola de Direito. Os melhores professores reunidos em todos os lugares. Aulas ao vivo, das 8 às 23, de segunda a sábado. O melhor conteúdo aberto da internet. No período matutino, acompanhem nosso cursinho. No período vespertino, a formação dos sonhos. E no período noturno, temas específicos. Siga-nos em todas as plataformas e acompanhe o cronograma de aulas. A aula já vai começar. Olá, meus queridos, tudo bem? É um prazer revê-los aí. Meu nome é Danilo Vieira Vilela. Essa é a nossa aula de práticas alternativas de solução de conflitos, certo? Esse nosso terceiro encontro não está sendo ao vivo, em virtude do feriado nacional, certo? Mas vou gravar uma aula aí para você que nos acompanha já nessas 2 semanas anteriores, agora a nossa terceira semana, né? Temos aí, em consideração e respeito a você, mais um vídeo aí de uma aula com temas interessantes relacionados às práticas alternativas de solução de conflitos, tá bom? Venham comigo, é um prazer ter todos vocês novamente conosco. Deixa eu organizando aqui uns procedimentos. Vamos nessa. Vamos entender, pessoal, como é que vai a nossa organização aqui, como é que vão sendo nossas aulas. Eu apresentei para vocês, né, o que são os chamados meios alternativos ou adequados de solução de conflitos. Falei muito aqui de resoluções do CNJ, Resolução 125, que trata do tema, trazendo aí, né, fazendo com que essas formas alternativas de solução de conflitos sejam não algo paralelo ao Poder Judiciário, algo que esteja fora da estrutura do Poder Judiciário. Pelo contrário, né, o CNJ chama para si também a responsabilidade de trabalhar para o sucesso dessas práticas chamadas alternativas, mas que nós vamos, né, como vimos nas últimas aulas, tratá-las como práticas adequadas de solução de conflitos, de solução de litígios. Dentro daquela ideia, daquela perspectiva de multiportas, tá? Então, o Poder Judiciário é apenas mais uma das várias portas que existem para a solução dos conflitos. Nós temos a negociação, a conciliação, a mediação e a arbitragem também, como práticas mais comuns, tá? No direito internacional, no direito privado, internacional privado, no direito do comércio internacional, sobretudo, tá? Nós temos outras práticas também diferentes e também extremamente importantes para o respectivo sucesso na solução dos conflitos nessas áreas. E um momento oportuno, mais para frente no nosso curso, eu pretendo também trazer para vocês, pelo menos exemplificar, explicar quais são esses outros métodos utilizados no direito internacional privado, tá bom? A aula de hoje, ela é aquele tipo de aula que geralmente o aluno não gosta, né? Se a primeira e a segunda aula foram aulas mais críticas, eu trouxe estatísticas, gráficos, a aula de hoje nós vamos ter que nos centrar no Código de Processo Civil, tá? Nós vamos ter que analisar alguns dispositivos do Código de Processo Civil, esse é o meu compromisso com vocês nesse nosso encontro, ver como o CPC tratou dos meios alternativos de solução de conflitos, tudo bem? Vem comigo, então. A ideia é mostrar para você exatamente que, né, essas práticas ditas alternativas foram incorporadas na cultura do CNJ e também no Código de Processo Civil, tá? O que evidencia claramente essa nova estrutura, essa nova cultura do direito brasileiro na busca pela solução adequada dos conflitos, dos litígios, certo? Então, mais uma vez aí com vocês, um slide que eu já compartilhei nas aulas passadas, mostrando os quatro MESC, né, meios extrajudiciais de solução de conflitos, os mais comuns, como eu disse, não são os únicos, e aí vejamos como, então, eles foram abordados pelo Código de Processo Civil de 2015, tá? Considerando que muitos que acompanham essas aulas o fazem como um podcast, apenas ouvindo, eu também vou ler aqui os slides, que eu trago hoje nos slides, vários dispositivos legais. Insisto, gente, na aula de hoje não teria como ser diferente, tá? A ideia é analisar a lei, nós temos que colocar os dispositivos da lei, tudo bem? Qual que é o objetivo final dessa aula? O que eu quero que ao final dessa aula você tenha compreendido. Como a legislação, a principal legislação processual brasileira, traz para a nossa cultura, para a nossa realidade, esses meios alternativos de solução de conflitos. Tudo bem? Vamos lá, então, para artigo 3º, logo de cara, 3º artigo do Código de Processo Civil. Ele fala para a gente, né, o legislador vai trazer para a gente aquela ideia da inafastabilidade do Poder Judiciário. Também está lá na Constituição da República, né?
Não se excluirá da apreciação judicial a ameaça ou lesão a direito. Tudo bem, isso aí é muito antigo, qualquer aluno de direito, nos primeiros semestres já tem contato, já estuda a fundo esse dispositivo. E o leigo do direito também tem muita gente, já soube, muitos interessados na solução adequada dos litígios que não são da área do direito estão acompanhando as nossas aulas. E realmente é muito interessante, aí, por exemplo, um empresário, enfim, qualquer pessoa que tenha conflito, todo mundo tem conflitos, né, que poderiam ser solucionados pelo Poder Judiciário, busca aí a via adequada, uma via, para ficar no tradicional, uma via alternativa. E aí, o próprio CPC de cara já traz para a gente no parágrafo 1º do artigo 3º, é permitida a arbitragem na forma da lei. Que lei é essa? A Lei 9.307, que nós vamos ver com todos os detalhes ainda nas nossas aulas seguintes. Primeiro nós vamos falar da mediação, depois nós vamos falar da arbitragem, nós vamos destrinchar completamente aquela lei, tá bom? O parágrafo 2º fala que o Estado promoverá, sempre que possível, ou seja, não é sempre, tá? Não é sempre. Quando eu falo que o Poder Judiciário é uma porta, ela está lá, aquela porta, essa porta continua lá. A ideia dos meios extrajudiciais ou dos meios alternativos não é acabar com o Poder Judiciário de jeito nenhum, tá? Mas sim ser uma opção, a escolha das partes, levando em consideração aí a melhor adequação para a solução do conflito, tá? Então o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos. É muito melhor. Nós já falamos disso. Se a parte participa, está envolvida, é protagonista na solução, nós temos razões para acreditar que aquilo gerará uma pacificação social de maneira muito mais provável que se fosse uma decisão de um juiz togado, tá bom? O parágrafo 3º, ainda do artigo 3º, vai falar para a gente que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por todos que atuam ali no âmbito do Poder Judiciário. Juízes, advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Não pensem que os meios de solução consensual são apenas pré-processuais. Claro que não, tá? Existem várias situações em que, sim, eles serão tentativas utilizadas antes do processo. Mas após iniciado o processo, também pode chegar aí a meios consensuais de solução. Eu tive um processo recente na Justiça do Trabalho que nós ficamos o processo inteirinho tentando entrar num acordo. Até desde antes da propositura da ação, a gente tentava entrar num acordo, veio a sentença de 1º grau, não havia acordo, tá? Não chegava, veio a de 2º grau, né? Isso aí passados uns 4 anos, tal. Depois que o Tribunal Regional do Trabalho confirmou a sentença de 1º grau, aí que nós entramos no acordo, tá? Não tem problema nenhum, certo? Não tem problema nenhum. Claro, seria melhor para todo mundo que o acordo tivesse saído lá no começo. Mas também estou mostrando para vocês que essas tentativas de conciliação, mediação e outros métodos de solução consensual deverão perpassar por todo o processo, estar presentes em todo o processo. Tudo bem? Então, esse artigo 3º é muito importante porque ele já mostra para a gente a disposição aí do Código de Processo Civil, né, de estimular completamente os meios consensuais de solução de controvérsias. Isso, claro, corrobora o princípio da cooperação, que está lá no artigo 6º do Código de Processo Civil, que fala para a gente, está aí na tela, quem está acompanhando com a imagem, tá? Quem está ouvindo, eu vou ler, olha lá. Todos os sujeitos do processo, todos, sem exceção, isso inclui o juiz também, devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Então, a ideia é de cooperação. E a gente precisa parar de imaginar, o leigo às vezes pensa muito, né, que a arena judicial ali é um duelo, é um de cada lado, quem atirar primeiro vai liquidar o outro e resolver a questão. Não é. A ideia é sempre a cooperação na solução do litígio, do conflito, que é algo que interessa, afinal, a todos os envolvidos. Tudo bem? Então, o artigo 3º traz lá a indicação, né, dos meios alternativos, dos meios consensuais, e o artigo 6º fala claramente do princípio da adequação. No entanto, pessoal, mais para frente, lá no artigo 139, o Código de Processo Civil vai trazer para a gente, vai mostrar para a gente como a mediação e a conciliação serão utilizados também como as fases iniciais do processo.
certo? Eles devem ser utilizados no início do processo para ver se já resolve. Eu mostrei na aula passada, na aula 2 aqui do nosso curso, como, né, a porcentagem de decisões, desculpa, de conflitos, que já no judiciário são resolvidos, sobretudo, por meio da conciliação. Tá? Lembrando sempre vocês que a conciliação é aquela que envolve um conflito de natureza mais objetiva. E a mediação envolve aspectos extremamente subjetivos, por isso a mediação, em regra, é muito mais complexa que a conciliação. Tá bem? Vamos lá, então. Mediação e conciliação são fases, devem ser vistas como fases iniciais do processo. O artigo 139 vai trazer isso para a gente de forma bastante clara. 139 do Código de Processo Civil 2015. Só estou falando daquela norma hoje, nesse nosso encontro. O inciso 5º daquele dispositivo, 139, vai dizer para a gente que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe, olha lá, promover, olha que bacana, galera, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Aí começa a aparecer para a gente essa figura dos conciliadores e mediadores, extremamente importantes na solução adequada desses conflitos, tá bom? Então é papel do juiz promover a qualquer tempo a autocomposição, certo? Extremamente importante isso. Pois bem, se é a qualquer tempo que o juiz deverá buscar a autocomposição, o artigo 359, vejam vocês que eu não estou seguindo aqui a sequência natural do Código de Processo Civil. Nos aspectos que eu quero destacar, eu vou e volto com vocês aqui em alguns dispositivos, tá? Lá no 359, fala também a necessidade de o juiz tentar conciliar as partes logo no comecinho, lá no momento em que é instalada a audiência. Olha o que diz o artigo 359 do CPC 2015. Instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes, independentemente do emprego anterior de outros métodos de solução consensual de conflitos. E menciona o CPC como a mediação e a arbitragem. Então, ainda que já tenha existido alguma tentativa de solução do conflito por esses meios de autocomposição, ou mesmo que não seja autocomposição, heterocomposição, como arbitragem, certo? Mesmo que isso já tenha existido e não tenha logrado êxito, é papel do juiz tentar a conciliação de qualquer forma, tá? No momento de instalação da audiência. No entanto, senhoras e senhores, o mais importante, o dispositivo mais importante, mais completo que tem no CPC 2015 a respeito desses meios adequados de solução de conflitos, de controvérsias, de litígios, está lá no artigo 334, tá? O artigo 334 é muito importante. Atenção, eu sei que tem gente assistindo essa aula aqui também que está se preparando para concurso público. Então, foco, galera, foco no artigo 334, que ele é muito cobrado em provas, tanto da OAB quanto de concursos públicos também. Tá? Agora, se você quer atuar na área, quer ser um conciliador, quer ser um mediador, também muito foco nisso aqui. É um artigo com vários parágrafos extremamente importantes. Vejamos. Claro, o artigo 334, o caput, fala ali meio que o básico. Olha lá, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, então tá, se for improcedência liminar, acabou. Eu não vou entrar no mérito disso aqui, nós temos excelentes professores de processo civil aqui na Escola de Direito, você que estude lá a questão dessa improcedência liminar do pedido, não é objeto da nossa aula. Mas se não for o caso da improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. E aí o CPC fala para a gente de prazos, olha lá, com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Nesse caso, senhoras e senhores, o parágrafo primeiro vai dizer para a gente que o conciliador ou mediador, onde tiver, claro, tem lugar que ainda não temos essas figuras, tá? Atuará necessariamente nessa audiência de conciliação e de mediação, observando-se aí o CPC e outras normas de organização judiciária. Então, é claro, tá? O parágrafo primeiro, se tiver mediador e conciliador, eles deverão necessariamente atuar nesse momento em que se tenta a conciliação e a mediação, tá? Pois bem, vamos lá dissecar o artigo 334. Eu
falei para vocês que, sobretudo, a mediação é muito mais complexa, né? A mediação envolve aspectos subjetivos, é muito mais complicada a atuação do mediador que a atuação do conciliador. Então, é comum que a mediação exija mais que uma sessão. A conciliação, talvez não. A conciliação, muitas vezes, se dá aí em sessão, consegue-se chegar aí a um resultado positivo. Mas, em termos de mediação, é bastante difícil conseguir de uma vez só. Por isso, o CPC já traz para a gente também, no parágrafo 2º do artigo 334, a possibilidade de que exista mais que uma sessão destinada à conciliação e à mediação. Certo? E aí o CPC fala que elas não podem exceder a 2 meses a data de realização da primeira sessão, tá? Então, sendo necessária, é possível a existência de mais de uma sessão de mediação ou conciliação. Convenhamos, é algo meio óbvio, né? Mas é importante constar na lei também, porque poderia alguma interpretação em sentido contrário, poderia existir. Mas por isso é importante ter a previsão legal, tá? A intimação do autor, no caso, certo? Será na figura do seu advogado. Tudo bem? Excepcionalmente, senhores, apesar de o CPC incentivar ao máximo a mediação e a conciliação, pode ser que a parte não queira. Pode ser que a parte não tenha interesse. Não, eu não quero, já tentei. Não, ou se tentou, não tentou, enfim, mas eu não quero. Eu não quero, já tentei negociar, não tem diálogo com a parte não me responde, eu não quero mediação, não quero conciliação. Nesse caso, para que fazer? Para que fazer? Seria um atraso, né? Aí aquela ideia da eficiência, né? da não morosidade do Poder Judiciário pode ficar prejudicada. Então, o artigo 334 também vai trazer para a gente, no parágrafo 4º, algumas situações em que a audiência de mediação e conciliação não serão realizadas. Tá bom? São elas. Primeiro, se ambas as partes se manifestarem expressamente, demonstrando seu desinteresse na composição consensual. Tem que ser os dois, tá? Os dois ou mais, né? As partes têm que se manifestar que não quer, tá bom? E, claro, tem situações, né? Como, por exemplo, direitos não disponíveis, certo? Em que não será possível a autocomposição. Então, não vai ser realizada a audiência quando as partes se manifestarem expressamente que não têm interesse na composição consensual e quando não se admite a autocomposição, tá bom? Pois bem, agora, como é que a parte, então, vai dizer que não quer, né? Como é que a parte vai informar o Poder Judiciário que ela não pretende ter aí a audiência de mediação ou conciliação? O mesmo artigo 334 ainda, no parágrafo 5º, vai dizer para a gente, olha lá, o autor vai indicar na petição inicial o desinteresse na autocomposição. Já o réu faz por petição apresentada com 10 dias de antecedência da data da audiência. O autor já está participando, já está no processo. Na hora que ele faz a sua petição inicial, ele já fala lá que ele não quer essa tentativa de autocomposição. E o réu, né, vai ser chamado para participar da audiência, ele já informa com 10 dias de antecedência que também não tem interesse. Ah, professor Danilo, mas e se for litisconsórcio? Eu não estou falando de apenas um autor, um réu. E se for litisconsórcio? Nesse caso, o parágrafo 6º vai dizer que o desinteresse na realização da audiência tem que ser manifestado por todos os litisconsortes. Muito importante isso aqui. Porque, às vezes, alguns litisconsortes têm interesse na autocomposição, outros não. Nesse caso, a audiência vai acontecer, porque isso já pode resolver, se não tudo, pelo menos muita coisa daquele conflito. Tá bom? Bem interessante esses dispositivos aí do CPC, tá? E aí, tem o parágrafo 7º também do artigo 334, que fala da possibilidade da realização dessa audiência por meio eletrônico. Olha que bacana, galera. O CPC 2015, meio eletrônico, a gente via aquilo ali, né? Que meio eletrônico, é difícil, é complicado. Até que veio o fatídico 2020, né? O fatídico 2020, que a gente faz tudo sem sair de casa, até dar aula para a escola de direito, né? Pois bem, se nós podemos fazer isso, então, também nós sabemos que, a partir de 2020, essa utilização de meios eletrônicos para audiências se disseminou e talvez nunca mais volte a ser como antes. Tá? Então, já havia previsão aí no Código de Processo Civil em 2015. Tudo bem? Ah, mas e se a parte não falou que não queria a autocomposição? Deixou correr.
deixou correr, foi marcada a audiência e a parte não compareceu. Opa, não pode. Não pode, a regra é clara. Olha o parágrafo 8º, então, do 334, o que vai dizer para a gente. O não comparecimento injustificado do autor ou réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça. Não pode, meu querido. Você não quer ir, avisa, certo? E será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa revertida a favor da União ou do Estado. Claro, se é Justiça Federal ou Justiça Estadual. Então, olha só, a lei não só incentiva, não só estabelece prazos, por exemplo, para a realização dessa audiência, como pune aquele que cause aí um prejuízo à administração da justiça, tá? Aquele que atente, né, à dignidade da justiça. Tudo bem? Para terminar o parágrafo, não, ainda não, mas enfim, mais alguns dispositivos do 334, para a gente ver tudo, né? Ele fala lá no parágrafo 9º que as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. Claro, muito importante esse momento, né, que esteja aí com seu representante, tá? E a parte poderá constituir representante por meio de procuração, com poderes para negociar e transigir também. Tá? Isso também é muito comum em casos de pessoa jurídica, né? Mas também possível aí em várias situações. E aí sim, para terminar, o artigo 334, ele fala para a gente que aquela autocomposição será reduzida a termo e homologada por sentença. Homologada por sentença. Isso aqui é muito importante. Já vou falar daqui 1 ou 2 slides o porquê. Certo? E o parágrafo 12, para concluir, fala lá que a pauta da audiência de conciliação ou mediação vai ser organizada deixando aí no mínimo 20 minutos entre uma e outra. Certo? Talvez isso não seja tão respeitado como deveria, mas, né, é importante também que as partes tenham tempo para tentar chegar aí na autocomposição, tentar chegar num acordo. Tá bem? Bom, o artigo 90 do CPC vai falar para a gente ainda a questão dos honorários, das custas processuais, certo? Ele fala lá que proferida a sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Tá, até aí tudo bem. Nada especificamente relacionado aqui aos meios adequados de solução de conflitos. Mas o parágrafo 3º diz o seguinte: se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver. É um estímulo para que haja aí essa solução antes da sentença, tá? E partindo para finalizar essa nossa aula, que hoje é um pouco mais breve, tá? Aula um pouco mais breve. Eu tenho que falar para vocês também, dar destaque aqui na questão do valor que terá a decisão lá homologada na mediação, na conciliação e na arbitragem. Olha que bacana. O artigo 515 reconhece a decisão homologatória de autocomposição judicial ou extrajudicial e a sentença arbitral são reconhecidos como títulos executivos judiciais, de forma que a execução vai ser muito mais fácil aí conforme a tramitação prevista no próprio CPC. Tá bom? O parágrafo 2º do artigo 515 fala ainda na possibilidade de ampliação subjetiva ou objetiva da lide. São os casos em que a autocomposição judicial envolva sujeito estranho ao processo, ou então alcance uma relação jurídica que não tenha sido inicialmente deduzida em juízo. Isso é possível. As partes estão ali numa autocomposição que envolve A, elas querem trazer B para aquela questão, elas podem. Elas podem resolver, já evitam um conflito no futuro também. Olha que bacana. Certo? E para terminarmos, eu queria destacar ainda, certo? Tudo isso aqui vai voltar, né, gente? A mediação, vou falar da judicial, da extrajudicial, essas disposições vão voltar, mas agora é só um voo panorâmico sobre o CPC para a gente entender lá quais são os seus principais dispositivos relacionados aos meios adequados de solução de conflitos. O CPC 2015, ainda no artigo 167, fala lá da figura dos conciliadores e mediadores, certo? Que são tanto conciliadores quanto mediadores, quanto as câmaras privadas de conciliação e mediação, deverão ser inscritas em cadastro nacional
em cadastro do TJ ou do TRF, que manterá o registro de profissionais habilitados com indicação da sua área profissional. Muito importante isso. E ainda a possibilidade de que os tribunais optem pela criação de um quadro próprio. E esse quadro próprio, via de regra, se dá através de concurso. Eu dei uma pesquisada, eu encontrei concursos recentes nos estados da Bahia, do Mato Grosso, do Paraná e do Rio Grande do Sul. Não estou dizendo que sejam os únicos, mas são os mais recentes que eu acabei encontrando no momento de gravação dessa aula. Levando em consideração que 2020 praticamente não estamos tendo a realização de nenhum concurso, foram todos suspensos, então esses concursos aqui foram bem recentes, 2018, 2019. Tá bom? Então, os tribunais podem criar um quadro próprio de conciliadores e mediadores, e isso vai se dar por meio de concursos públicos. Tudo bem, pessoal? Bom, galera, como eu falei, essa aula foi previamente gravada para entrar no ar em dia de um feriado nacional, por isso ela é um pouco mais rápida. Agradeço a todos que nos acompanharam. Nossos próximos passos serão falar mais detidamente da mediação. Já começarei na próxima semana a receber alguns convidados para falar da prática, do dia a dia, desses meios adequados de solução de controvérsias, de conflitos. Deixo aí meu agradecimento e o meu contato lá no Instagram, @ddvilela, caso você queira lá me acompanhar, participar comigo aí nas minhas publicações. Tudo bem? Grande abraço a todos, espero continuar reencontrando vocês aí nas próximas semanas, nas próximas aulas. Valeu! Tchau, pessoal!